Olá, Jardim 3, tudo bem? Hoje é dia 9 do mês de junho, já ia falar maio, do mês de junho do ano de 2020. Hoje a nossa atividade não é no livro Buriti, nós vamos trabalhar com as nossas folhinhas. Então vamos começar? Bom, a nossa atividade hoje ela é rápida porque também é uma revisão. A gente precisa seguir com outros números. Tia Neide sabe que vocês aprenderam até o número 5 no ano passado. Só que a gente precisa prosseguir. Então, a gente vai fazer uma revisão dos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos começar. Seguir com o primeiro número. Vamos olhar aqui o número 1. 1. Agora vamos olhar o número 2. Agora o número 3. Agora o número 4. Último, o número 5. Agora que já revisamos, já lembramos quais são os números 1, 2, 3, 4, 5, dá pra gente fazer uma atividade agora em forma de brincadeira. Então vamos lá. A atividade é super fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos associar, nós vamos ligar um número a quantidades. Então, Tia Neide vai mostrar um número e vai utilizar algumas figuras daquelas que a gente utilizou para a aula da revisão das nossas vogais. Figuras que começam com as iniciais das nossas amiguinhas A, E, I, O, U. Então, Tia Neide vai pegar uma determinada quantidade de figuras e vocês vão me ajudar a preencher um quadro. Quando aparecer o número 1, quantas figuras nós vamos colocar? Quando aparecer o número 2, quantas figuras nós vamos colocar? Quando aparecer o número 3, 4 e 5, quantas figuras nós vamos colocar? Então, Tia Neide vai fazendo e vocês vão me ajudando de casa a preencher esse quadro. Tudo bem? 3. Aqui está o nosso quadro. Temos o número 1, 2, 3, 4, 5. Para preencher aqui no número 1, quantas figuras eu vou colocar? Muito bem, eu vou colocar uma só. Vou pegar aqui a figura, que é o nosso espelho da nossa amiguinha E, e vou colocar aqui. Agora, eu tenho o número 2. Quantas figuras eu vou colocar aqui no número 2? Muito bem, eu vou colocar duas figuras. Eu vou colocar a amiguinha A aqui, ó, com a árvore. E vou colocar a minha abelhinha, que também começa com a nossa amiguinha A. Então, eu tenho 2, eu tenho duas figuras. Número 1, eu tenho uma figura. E agora aqui, no número 3, quantas figuras eu vou colocar? Muito bem, vou colocar 3 figuras. 3 figuras, o elefante, a iguana e os índios. 1, 2, 3. 3 figuras. Agora aqui no número 4, quantas figuras eu preciso colocar? Muito bem, preciso colocar 4 figuras. Então, vamos colocar as 4? Prontinho. Agora aqui no número 4, nós temos 4 figuras. 1, 2, 3, 4. 4 figuras. E aí, para completar o nosso número, nosso quadro, nós temos o último número, que é o número 5. Então, quantas figuras eu preciso colocar aqui em Jardim 3? Muito bem, eu preciso colocar 5 figuras. Então, vamos lá. Prontinho, Jardim 3, coloquei 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. Número 5 figuras. E aí, nós completamos o nosso quadro. Olha que lindo que ele ficou.
Quando a gente tem um número, a gente coloca uma figura. Quando a gente tem o número 2, a gente coloca 2 figuras. 3, 3 figuras. 4, 4 figuras. 5, 5 figuras. Parabéns, Jardim 3, vocês arrasaram. Ufa, acabamos. Foi difícil? Não, né? Foi fácil porque vocês são inteligentes demais. E na verdade a gente só precisa, pensar um pouquinho para a gente poder conseguir realizar as nossas atividades. E foi até legal, né? Essa atividade você também pode fazer em casa. Não precisa ser os desenhos da Tia Neide. Vocês podem desenhar qualquer desenho, preencher as lacunas, né? Colocar o número 1. Quantas figuras eu coloco? Brinca com seu pai e com sua mãe, que vai ajudar você a ficar um pouquinho mais esperto e a raciocinar um pouquinho mais rápido. Tia Neide mandou umas atividades no site para mamãe e papai colocarem para você continuar praticando em casa. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês vão realizar essas atividades, tá bom? Jardim 3, nessa primeira atividade, o que vocês vão fazer é o seguinte. Aqui, vocês estão vendo que tem várias borboletas, né? Lindas. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês pintem apenas 5 borboletas com as cores que vocês quiserem. Vocês vão contar 5 borboletas. Achando as 5 que vocês quiserem, vocês podem pintar. E aqui embaixo, estão vendo? Tem umas florzinhas. Eu queria que vocês pintassem apenas as florzinhas de vermelho que aparecem o número 5. Se você achar uma florzinha com o número 5, você pode pintar de vermelho. Jardim 3, nessa atividade aqui, vocês só vão ligar. Achou o número 1? Aonde que você tem apenas uma figura? Ah, é aqui, Tia Neide, eu só tenho uma menina. Então, eu vou ligar o número 1 até a menina. Ah, agora eu preciso ver que número é esse? Número 2. Aonde eu vejo 2 figuras? Presta atenção. Quando você achar onde tem 2 figuras, você vai ligar. Não é difícil. Tia Neide deixou um recadinho aqui embaixo. Você é capaz. 3, nossa última atividade. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão vendo esse menino aqui? Ele tem um lápis na mão. Vocês estão vendo que aqui tem uma escada? E aí tem no primeiro degrau o número 1, no segundo degrau o número 2. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês continuem numerando esses degraus, tá vendo? Que número vem depois do 2? Que número vem depois do 3? Que número vem depois do 4? Vocês que vão preencher aqui. E aqui embaixo, o que Tia Neide está querendo que vocês façam? Vocês estão vendo os números aqui ao lado? Estão vendo que aqui do lado tem umas barrinhas que estão vazias? Simples, vocês vão olhar o número que está aqui e pintar a quantidade de quadradinhos desse número. Que número é esse, pessoal? Muito bem, número 1. Então, quantos quadradinhos vocês vão pintar aqui? 1. Muito bem. Que número é esse, pessoal? Muito bom, é o número 2. Então, quantos quadradinhos vocês vão pintar aqui? Isso aí, 2 quadradinhos. E é isso que vocês vão fazer, com o número 3, número 4 e o número 5. Viu quantas atividades a gente tem para fazer, para praticar, para a gente não esquecer? Viu como elas são fáceis? Tem gente que pode ter um pouquinho de dificuldade na hora de fazer os números, mas não tem problema, é normal. O que a gente tem que fazer é praticar, fazer sempre, que aí a nossa mãozinha acaba se acostumando e fica mais fácil para a gente fazer. Por isso que Tia Neide passa as atividades para vocês escreverem nas folhinhas. Então, olha só, Tia Neide deixou as atividades para vocês fazerem. Se tiver dificuldade, pode chamar a Tia Neide no Zap que a gente conversa um pouquinho. E eu espero que vocês tenham aprendido e caprichem nessas atividades, tá? Um beijo para vocês e até amanhã!